Eu convido você, meu querido, minha querida, para nesse momento nós refletirmos na palavra de Deus. Convido você a abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, onde leremos até o versículo 5. Diz assim esta escritura sagrada: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ou a experiência, ela produz esperança. E a esperança não nos decepciona. Outra versão diz: a esperança não traz confusão, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, nós estamos juntos aprendendo sobre Jesus já há quase 2 anos. E nesse período o Senhor tem nos dado graça e trazido ao meu coração uma necessidade de meditarmos no Evangelho com o objetivo de sermos libertos da religião, de superarmos a religião, porque o Evangelho é a superação da religião, como já disse alguém. E nós temos percebido que essa caminhada cristã, aprendendo com Jesus Cristo, na simplicidade do Evangelho que nos faz sermos discípulos dele, com o propósito principal de Deus, que é que nós sejamos parecidos com o seu Filho, semelhantes a Jesus. Nós temos percebido que as teologias, as crendices, os conceitos teológicos, principalmente neopentecostais, têm caído ao chão. Veja se não temos razão. A oração que move a mão de Deus, como que se Deus fosse imutável. Nós oramos, colocamos nossas causas diante de Deus e parece que a mão dele não se moveu. Oramos, clamamos, o Brasil clamou pela cura do meu irmão e parece que Deus não estendeu a sua mão. Parece que Deus não ouviu. Não foi suficiente o clamor para mover a mão de Deus. Ou será que a oração não move a mão de Deus, mas a oração move o nosso coração e inclina e alinha o nosso coração, a nossa vontade, à vontade de Deus, porque Deus ouviu a nossa oração com relação à morte do meu irmão. E ele respondeu do jeito dele, e deu a cura definitiva. Mas então essa teologia de que se orarmos, se clamarmos, se gritarmos, Deus ouve o pedido segundo a nossa vontade, e ela já caiu por terra. Deus ouve o nosso pedido se o nosso pedido estiver de acordo com a vontade dele. É por isso que a oração do Pai Nosso ensina a dizer que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Cai-se também por terra aquela teologia, aquela crendice de que as enfermidades são espíritos malignos. Não é verdade? Que se nós repreendemos os espíritos malignos, a enfermidade vai embora. Os demônios que trazem doença, os demônios que trouxeram o coronavírus têm que ir embora. E aí? Alguns de nós repreenderam, e parece que o demônio não foi embora. Levou meu irmão, pegou a minha família e tem pego tantos milhões no nosso Brasil e soma-se a mais de 310 mil famílias enlutadas. Porque o demônio também é o demônio de Deus, e Deus usa para o que Ele quer. E nem toda enfermidade é espiritual. Porque o vírus chega ao pobre, seja ao rico, chegou ao ateu, chegou ao crente, chegou àquele que tem intimidade com Deus, chegou àquele que não tem intimidade com Deus. E mais uma vez a teologia caiu por terra.
A outra teologia de que nós somos blindados, que se você for fiel a Deus, o maligno não vai lhe tocar, e caia 1.000 à direita, 10.000 à tua esquerda, nenhuma praga chegará à tua tenda. E aí? A praga chegou. E chegou a nossa tenda, e eu creio que vocês são fiéis, todos os irmãos são fiéis. Eu procuro ser fiel a Deus, apesar de mim, apesar do meu pecado. Mas chegou, porque chega. Quando Jesus disse que Deus faz o seu sol nascer sobre o justo e o injusto, e a sua chuva cair sobre o injusto e sobre o justo, Ele está dizendo que nós vivemos no mundo das contingências, nós vivemos no mundo das dificuldades, nós vivemos no mundo da fatalidade. Naquela semana do dia 8, se não me engano foi no sábado, né, Gê? Tua sobrinha segunda, de 20 anos, saiu com a sua moto cruzando a rua Pombas com a Drongo, um carro bateu e ela morreu na hora, 20 anos de idade. Por quê? Porque a fatalidade e a calamidade chega na vida de todos. E não há respostas suficientes e nem convincentes para nós, porque nesta hora a lógica da religião não bate, não dá certo. Não adianta criar conjunto de versículos que não vai dar certo. Agora, se eu fizer uma leitura segundo Jesus de Nazaré, eu perceberei que em todos esses momentos, e todo esse mal que não é enviado por Deus, que Deus não envia o mal. Eu não creio nesse Deus monstruoso que precisa criar um mal desse tamanho para provocar as consciências. Eu creio que Ele permite, isso acontece, e Ele usa do seu grande, infinito e extraordinário amor e cuidado e vontade que todos se salvem. Ele usa do sofrimento e do mal para nos moldar, para nos fazer chegar a Ele, para nós termos uma consciência correta, uma compreensão de quem Ele é. E é por isso que nessa noite eu venho falar sobre a vida que segue na esperança. Por quê? Porque para Cristo não tem morte, a morte não acontece. Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque a verdadeira vida está oculta em Deus. E como eu conversava com a Dorcas essa semana, a gente canta, né, que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. A gente canta que, ainda que a figueira não floresça, eu continuarei me alegrando e louvando ao Senhor. A gente prega aqui que o dia mau chega, mas que estando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós podemos resistir. E agora, quando Ele chega, é a hora de nós experimentarmos essas verdades do Evangelho. Essas verdades que nos amadurecem em Deus. Tudo isso, comunidade cristã vive está. Meus irmãos, como eu queria que cada um de vocês estivesse aqui sentado à minha frente e eu poder falar, que eu gosto de falar com pessoas, né, mais próximo. Nós entendemos essas verdades nessa noite, que é quando esse mal chega, que por eu ter sido justificado pela fé em Deus, eu tenho paz. E essa condição pacificada de um coração que entendeu que Deus é Pai e que Deus não deve respostas a mim, criatura pecadora, que foi absorvido e trazido para perto dele por causa da sua grande misericórdia. Quando eu entender que eu, por ter sido pacificado por sua graça, Ele não me deve resposta, Ele não me deve justificativas. Quando eu tenho isso no coração, aí Deus pega todo o mal, toda a tragédia, toda a calamidade, todo o sofrimento e faz com que isso alinhe meu coração, faz com que eu e você saiamos mais maduros em Deus, faz com que eu e você saiamos mais humanos, porque a dor tem o poder de nos fazer mais humano, mais empático, mais simpático, mais compassivo, cheio de compaixão para com aquele que sofre. Faz com que nós saímos mais humanos e faz com que nós vivamos a vida na esperança e celebremos a cada momento da vida, cada segundo, porque talvez esse será o último segundo de estarmos juntos. E se eu estiver junto com você, Divan, junto com você, junto com cada irmão, eu tenho que viver esse momento como que talvez fosse o último momento. O último momento que eu tive com o meu irmão foi na UTI,
no dia que eu fui lá para interná-lo para UTI. O que eu pude dizer é dar um abraço nele e sair dizendo que vamos sair dessa, meu irmão. Aí da janela eu ainda tirei uma foto dele lá nos aparelhos de oxigênio, ainda ele chorando fez assim para mim: vamos junto. Essa era a esperança. E ela acabou? Não. Quando no dia 8 eu fui lá receber a triste notícia que eu não queria receber nunca, da equipe médica dizendo que ele sofreu uma parada cardíaca e 30 minutos não foi suficiente para reanimá-lo. Uma notícia que arrebenta com a gente. O mundo desabou? Acabou a esperança? Não, a esperança do crente não acaba. A dor é grande, o luto é intenso e precisa ser vivido ao seu tempo, não permitindo que ele se torne patológico, se torne doença, mas a esperança não acabou. Esta fala que a esperança é a última que morre, é a esperança daquele que não é filho de Deus, aquele que não foi pacificado por Jesus Cristo, porque a esperança não morre. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor, ele falou que agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. A esperança não acaba. Ela transcende a vida, transcende os limites da existência, transcende as nossas compreensões, mas ela nos lança para a eternidade, nos lança para o colo do Pai. E Paulo vai dizer então, amados, que ele gloriava nas tribulações. Mas como? Gloriar é sentir exultação. Gloriar é se alegrar na tribulação. E o que é a tribulação? Tribulação, já fala de três. É aquela angústia de alma que ela atinge a esfera da alma, do espírito, atinge as emoções, a psique e atinge o físico. Isso é tribulação. Ela vem ao todo. É o que você sente quando você está indo para ser internado. Que a morte paira, parece que é à tua frente, e fica olhando, esperando a hora de te levar. As suas emoções são abaladas, porque é ser gente, e o seu físico se torna, inclusive, com a imunidade baixa, porque a psique abaixa a imunidade. A dor, a tosse, as agonias e a angústia do ser. E Paulo diz que se alegrava nisso. Por quê? Porque ele entendeu que a vida é mais. Ele entendeu que a vida segue apesar das tribulações. Ele vai dizer: eu me alegro na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Há aqueles que não são filhos de Deus, que ainda não conheceram Jesus Cristo e que seguem a lógica da religião. Diante da tribulação ele desanima. Ah, Deus não me ouviu, eu vou embora. Ah, eu fui fiel a Deus, dei dízimo de tudo, dei as primícias, eu participava da campanha de oração, eu participava das 7 semanas de vitória, eu participava disso e daquilo, pastor, e Deus não ouviu a minha oração, não respondeu aquilo que eu queria, eu vou embora, eu desisto. Não, quem trabalha com a lógica da religião age assim. Há aqueles que tiveram um encontro com Jesus e caminham seguindo Jesus Cristo. A tribulação, pelo contrário, quando a tribulação chega, abala. Eu pude contemplar a lágrima desses irmãos que estão aqui comigo. O choro sincero, dor, irmãos que me ligaram chorando. Tira teu chão, abala a estrutura, mas no seu coração, por causa do Espírito de Deus, você diz: não, parar não, eu estou mais forte agora, eu estou perseverante, persevero, porque Hebreus diz: ainda um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá, e o meu justo não retrocede, mas persevera para a conservação da alma. Aleluia! Abalados sim, desfalecidos não, porque a tribulação, ela produz perseverança. E ele segue dizendo: e a perseverança produz experiência. Aqui diz: um caráter aprovado. Aprovado para quem? Para Deus. Aprovado diante de quem? De Deus.
Aprovado diante de quem? De você mesmo. Porque você não tem que ser aprovado para os outros. Primeiramente para Deus, depois para você. Aí os outros verão a consequência de que você tem agora experiência. E a tribulação que produz perseverança, persistência, né? Resiliência, ela produz agora experiência. Porque cá para nós, amados, cantar bonito, pregar bonito, falar que serve Jesus Cristo quando tudo vai bem, todo mundo faz isso. Agora, experiência com Ele só é possível através das intempéries da vida. E essa experiência é que solidifica a nossa caminhada. Essa experiência que vai assentando as nossas percepções de Deus, é essa experiência que vai sendo compactada na nossa vida, no nosso interior. Isso vai gerando perseverança, isso vai compactando e vai pavimentando o chão da vida, que é Jesus Cristo, o nosso caminho. Essa experiência que teve o nosso querido patriarca Jó, que lá no final ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Agora os teus olhos me veem. Antes eu conhecia da experiência que os outros tinham, dos testemunhos que eu ouvia, da leitura que eu fazia dos pais da fé, das experiências deles. Agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu sei que o Senhor fere e contraria toda a lógica da religião, que o Senhor está além disso, que agora o Senhor não é mais um meio para eu conseguir os meus objetivos. Agora o Senhor é o meu fim, o meu alvo, o meu propósito. Agora a tribulação produziu experiência em mim e produziu agora o que a experiência produziu a perseverança, e agora eu estou mais experiente, porque agora os teus olhos me vê e eu descanso no teu amor. Paulo diz que gloriava na tribulação, porque ela produz perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Vida que segue na esperança. Esperança, amados, que o sofrimento produz. Tanto é que quando você conversa com pessoas mais idosas, cheias de Deus, você vai perceber que elas falam de Deus de uma forma diferente. Elas têm uma forma de perceber Deus totalmente prática, não teórica, porque agora elas estão com o coração cheio de esperança. Produz esperança, a esperança do verbo esperar também, porque esperança vem do verbo esperar. Esperar, esperar e esperar com paciência, né? O salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, percebeu que eu estava num lamaçal, que eu estava num lago onde não era possível mover-me, arrancou-me desse lago, desse charco de lodo, de lama, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um cântico novo nos meus lábios. Essa esperança do verbo esperar, porque o esperar faz com que brote no meu coração um espírito pacífico, que eu domine a mim mesmo, que eu domine a minha ansiedade. Eu espero com paciência no Senhor. É esperança. Mas esperança gerada pela tribulação, que é mais do que esperar, é esperançar. É essa certeza que não me faz só esperar a providência, a mudança, mas me faz a lutar, a levantar, a caminhar mesmo em meio aos caos. Mesmo que o vento está remoto, mas a fala do Cristo eu lanço do barco sobre o mar, como Pedro disse. Ou seja, essa esperança que me faz caminhar em triunfo, essa esperança que me faz levantar e caminhar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Essa esperança que
me faz caminhar, erguer os olhos e pisar no luto e considerá-lo e olhar para a morte e olhar com um olhar de esnobe, dizendo para ela: você morte, você é o último inimigo a ser vencido, mas já foi vencido e despojada na cruz do Calvário, e daqui a pouco, na volta de Cristo, você não mais existirá. E para mim que agora tem Cristo, olha a morte, olha para mim, eu esnobo de você. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu esnobo de você porque você não é mais um inimigo que ceifa a minha existência, mas você é apenas uma passagem para a verdadeira vida, para a eternidade, para estar eternamente com Jesus. Esperançar. Aleluia! Oh Jesus, que essa verdade encha o nosso coração e a nossa mente. A tribulação produz essa esperança. E por que produz? Porque somos bons? Não, porque ele diz no versículo 5, porque a esperança, ela não traz confusão, ela não decepciona. Crente decepcionado com Deus é porque não conheceu Deus. Crente decepcionado com Jesus é porque ainda não conheceu Jesus, conheceu o Cristo histórico que as religiões vendem, e vendem por alto e bom preço. Porque a esperança não produz confusão nem decepção. Você entristece, chora, faz perguntas, né? Faz perguntas. Somos gente, faz pergunta. Mas ela fala: não, eu não estou decepcionado com Deus. A esperança produz pacificação, não traz confusão. Então, até quando a gente vê confusão em corações, em comportamentos, diante de circunstâncias de sofrimento, pode saber que está faltando maturidade em Deus. Aí ele diz que essa esperança produzida pela tribulação e que não traz confusão, que não nos decepciona, é porque Deus derramou do seu amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que habita em nós. Somente alguém que experimentou o amor de Deus, amados, somente alguém que deixou ser envolvido pelo amor do Senhor, esse amor que pacifica o ser, que gera paz conosco e Deus, somente esse ser humano que experimentou esse amor de Deus, que é a habitação do Espírito Santo que foi derramado em nós, somente um ser humano pacificado é capaz de crescer na fé, é capaz de ser um referencial, é capaz de ser sinalização do reino de Deus. Vida que segue na esperança, essa é a proposta de Deus, meus amados, para esta comunidade cristã. Vivo estar aqui em Arapongas. Eu falo a vocês, todos esses eventos que nos cercaram esses últimos dias, que foram dolorosos, que cada um sentiu diferentemente do outro, mas todos sentiram. Todos esses eventos que aconteceram, eventos nefastos, do mal, têm que produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Esperança para a vida continuar. Esperança que me faz erguer a cabeça, levantar. Isso não significa que você vai estar bem todo dia, não, isso aí é super-herói, isso é mágica, isso não existe. Tem dia que você vai estar para baixo, tem dia que você vai levantar com a dor no coração e falar: meu Deus, isso é difícil superar, mas você levanta esperançoso e caminha sinalizando o reino, caminha cheio desse amor, desse coração pacificado, dessa esperança que conduz à vida, sendo sinal para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, sendo sinais, amados, para essa cidade de Arapongas. Sinais de que, olha, aqui é um povo que se reúne, e se reúne exclusivamente para celebrar o nome de Cristo, independente do que Deus vier fazer em nossas vidas. Deus não tem que fazer nada, Ele já fez tudo quando Ele deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que toda a lógica da religião seja quebrada no teu coração. É preciso desaprender o besterol que você e eu aprendemos, desaprender essa lógica maligna da religião que gera culpa, gera medo e gera ganância, que faz você decepcionar com Deus, mas não é o Deus do Evangelho, é o Deus que criaram,
que venderam como produto de mercado, de consumo para você. Que nós sejamos essa comunidade de fé, de esperança, que segue a vida. Essa comunidade de fé que sabe que o autor da vida, controlador e sustentador de todas as coisas, é o que pacifica o nosso ser. E que por causa da esperança, do amor dele, do Espírito que em nós habita, às vezes, quase que sempre, na nossa consciência, no nosso coração, há aquele refrigério dos que foram perdoados. Há aquele vento que sopra e refrigera o ser. Há aquele ambiente espiritual onde você percebe uma calmaria. Uma calmaria do Espírito que habita em você e pacifica o teu ser. Depois dessa canção eu quero orar com você. Você que está triste, você que está com dor no coração, você que não entende os porquês, mas não quer entendê-los, você que às vezes duvida do cuidado e do amor de Deus. Não, querido, Ele acalma teu coração. Você que às vezes tem dito que vale a pena viver, vale. Uma vida na esperança. Cristo é a nossa esperança. Ore comigo, amado. Una-se a mim, a nós, no Espírito Santo. Pai, o Senhor é o nosso dono. Eu quero te louvar. Eu quero te bendizer. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te louvar pela vida do meu irmão, pelos anos de vida que o Senhor concedeu a ele. Quase 42 anos. Pelo privilégio de tê-lo como irmão. Sobretudo, Pai, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter sido um instrumento de apresentação do Teu Evangelho, desde quando ele tinha 15 anos. Eu te louvo de modo muito especial porque nesses últimos quase 2 anos eu pude estar junto com ele nos momentos de dor, mas nos momentos em que o nosso coração encheu de alegria pela certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor. Ele é dele, ele é do Senhor e o Senhor o levou. Mas eu peço, Pai, que o Senhor esteja confortando, consolando, fortificando a Dorcas, sua esposa, o Felipe e a Laura, os seus filhos. Que a tua graça e o teu amor e a tua sabedoria seja sobre eles. Pai, eu te louvo também pela vida da sobrinha do G, que o Senhor recolheu tão nova. Obrigado pela vida dela. Certamente ela está nos teus braços de amor. Conforta o coração da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, dos seus tios e primos. Que eles percebam a grandeza do Senhor e a necessidade de viver a vida que segue na esperança, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu te louvo pelo livramento que o Senhor nos deu. A mim, a minha esposa, a Gabi, a minha mãezinha, 12 dias internada e agora fragilizada numa cama, dependendo de oxigênio. Fortalece e estabeleça
a tua vontade na vida da minha mãe. Ajuda-nos a cuidar dela, para a glória do teu nome. Pai, cada irmão desta comunidade, estes que estão orando nesse momento comigo, e aqueles que estarão orando no tempo do Senhor, o Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor conhece as lutas, a dor dos seus corações, os questionamentos, os desapontamentos, que brote no coração de cada irmã, de cada irmão, a esperança que não traz confusão, que não decepciona. Pai, que nós de fato aprendamos com o Senhor, que toda tribulação, todo sofrimento produza em nós a imagem do teu Filho, que sejamos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores funcionários, melhores seres humanos nesta cidade, onde quer que nós formos. Que sejamos, Pai, Cristo na vida de quantos aqui, de todos aqueles quantos se achegarem a nós. Pai, continua fortificando e fortalecendo o teu povo, nossos irmãos de mais idade, da saúde, fortalece a sua mente, o seu coração. Pai, que o teu amor que envolve você, encha os corações, Pai. Que o teu amor que lança fora todo medo da perdição, medo do futuro, possa inundar nossos corações. Pai, que haja esperançar em nosso coração, e mesmo diante dessa pandemia de desafios que vem pela frente, nós tenhamos medo, mas o medo suficiente para ter prudência, cuidado, responsabilidade, mas que esse medo não nos paralise, Senhor, que esse medo não nos faça deixar de conviver, que esse medo não nos faça isolar o suficiente, mas que a rede de relacionamento, de amor, de contato seja expandida para ministrarmos vida e esperança a cada um daqueles que precisam. Pai, nossos irmãos que são empresários, que estão passando por dificuldades tão grandes, para o Senhor não há crise, para o Senhor não há dificuldade. Pai, dá sabedoria para renovarem, dá sabedoria para recriarem, dá sabedoria para recomeçarem, para investirem em outros projetos, em outros segmentos, mas que a tua boa mão e o teu Espírito esteja capacitando-os a colocarem seus negócios, para multiplicarem os seus negócios, as suas empresas, para o bem de todos quantos dependem deles, para o bem da tua obra. Pai, nós te damos graça por esse momento, da tua presença em nós e de junto estamos aqui. Conduza-nos, ó Deus, em vitória, que no próximo domingo nós possamos estar aqui com mais uma live, e que no dia 11, com a tua graça, nós estejamos juntos celebrando a morte, a ressurreição e a vida do Senhor, a ceia do teu Filho amado. Nos dê essa graça, esse privilégio de estarmos juntos. Que o teu amor e a tua graça abunde no coração de cada irmão. Que o amor do Senhor, que a tua graça que capacita para tudo, que a presença gloriosa do teu Espírito possa inundar o coração de cada um, de cada uma, para a glória do teu nome e para o nosso bem.